Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Salomão havia orado no dia da inauguração, pedindo a Deus que ouvisse as orações, ouvisse o clamor, o pedido de perdão, quando o povo estivesse reunido naquela casa. E agora Deus responde. Deus disse: sim, eu ouvi sua oração, e o meu nome estará para sempre nessa casa, os meus olhos estarão para sempre nessa casa, e o meu coração estará para sempre nessa casa. Interessante Deus dizer isso, que o nome dele seria autoridade, prioridade, seria o centro. Os olhos dele também estariam ali contemplando as atitudes dos adoradores e o coração do Senhor, usando aqui uma figura de linguagem, que é o antropopatismo, que é colocar sentimentos do homem numa linguagem falando sobre Deus, para a gente entender melhor o que Deus sente. Ele está dizendo: meu coração, os meus sentimentos, eu estarei ali com vocês, ouvindo, vendo e recebendo a adoração de vocês. E ainda hoje, que toda vez que entrarmos na casa do Senhor, nós possamos lembrar que o Senhor está presente, com o seu nome sendo o centro, sendo autoridade, sendo primazia, os olhos do Senhor ali nos assistindo enquanto o adoramos e o coração do Senhor também para receber a nossa adoração. Glória a Deus. Agora, ele diz também que se Salomão continuasse firme, guardando a palavra do Senhor, os seus mandamentos, teria bênção para ele. Mas se ele fizesse o contrário, teria maldição. É muito interessante ver como Deus repete tanto isto. Muitas vezes Deus disse isso através de Moisés, através de Josué, como Deus sempre diz isso através de Samuel. Se vocês forem obedientes, eu tenho bênção para vocês. E ele mostra que se o povo fosse atrás de outros deuses, que se virasse as costas para ele, o povo teria maldição. Então, no versículo 7, há uma profecia que vai se cumprir lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 25, verso 9, quando o povo se entrega à idolatria e o povo vai para o cativeiro babilônico e Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo. Então, aqui no verso 7, Deus diz: eu vou eliminar o povo de Israel da terra, eles vão perder a terra que eu dei por herança. 2, o templo, que hoje é maravilhoso, será um lugar de vergonha, porque ele será destruído. Então, nós veremos essa profecia se cumprir. Que nós nunca venhamos esquecer dessa palavra do Senhor. A obediência é o fator fundamental no nosso relacionamento com Deus. Como um Deus paterno, ele quer que os seus filhos o obedeçam e, por causa da nossa obediência, ele vai nos recompensar com bênçãos espirituais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. O texto vai registrar a riqueza de Salomão, o que ele tinha em ouro, em frotas de navios. Deus havia dito a Salomão, lá no capítulo 3, que lhe daria riquezas, porque quando o Senhor diz para ele: pede o que quiseres, ele não pediu riqueza, não pediu morte dos inimigos, e Deus diz: eu vou te dar então até o que você não me pediu. Eu vou te dar riqueza de uma forma que nos teus dias não haverá outro rei que tenha tanta riqueza como você. E essa fama de Salomão chega aos ouvidos de todos os reinos, e de longe pessoas vinham para ver, para elogiar, e eles ficavam maravilhados com a sabedoria e com as riquezas de Salomão. E veio também a rainha de Sabá, que era um país árabe. Ela veio visitar Salomão em Jerusalém e para testá-lo com perguntas difíceis. E ela ficou tão maravilhada que ela adora o Deus de Salomão. Ela diz: bendito seja o Senhor teu Deus,
que te colocou sobre esse povo. E bendito também esse povo por ter um rei tão sábio. Ela diz: feliz são esses homens, esses servos que podem diariamente ouvir sua sabedoria. A Bíblia diz, uma palavra escrita pelo próprio Salomão, capítulo 29, verso 2 de Provérbios: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Essa mulher está dizendo: olha, o povo é feliz porque tem um rei sábio. Esse povo é feliz porque tem um rei justo. Quantas nações sofrem com governos corruptos, imorais, injustos. Mas quando um homem sábio, um homem justo, está governando uma nação, tanto ele é próspero, quanto esta nação também se torna uma nação próspera. Quando uma nação é governada por homens corruptos, toda aquela nação sofre as consequências daquela corrupção. Que Deus abençoe a nossa nação, as nações vizinhas do Brasil, que tenhamos governos justos, corretos e sábios, para que as nossas nações, aqui na América Latina e em outros continentes, sejam também abençoadas pelo Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Esse é o capítulo-chave para entendermos o que vai acontecer com toda a nação de Israel a partir desse momento. O capítulo 11 mostra como foi o declínio moral, espiritual da nação de Israel por causa do rei Salomão. Ele se casa com muitas mulheres. Ele se casa com mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, mulheres de nações amaldiçoadas, de nações que Israel deveria ter expulsado, destruído lá no livro dos Juízes e não fez. E estas mulheres, elas foram a causa da ruína de Salomão. Observem o texto, é muito claro, quando o próprio Deus havia dito para eles: não se casem. Verso 2: não se case com mulheres estrangeiras, para que elas não pervertam o vosso coração e os faça seguir outros deuses. O que Deus estava dizendo lá atrás para o seu povo? A mulher tem uma força de persuasão. Salomão, ele várias vezes, no livro de Provérbios, ele vai falar sobre essa força da mulher, a força que ela tem de mudar a mente de um homem. E Salomão, então, já idoso, cercado por estas mulheres, cada uma delas tinham os seus deuses, os seus ídolos. Ele se casa fazendo alianças políticas com essas nações. Estas mulheres vêm para Jerusalém e vêm trazendo os seus ídolos. Vieram trazendo deuses e idolatria tão terrível que Salomão passou a adorar Astarote, deusa dos Sidônios, e pior que isso, passou a cultuar Moloque. Agora preste atenção no verso 7. A origem de Moloque. Moloque era um deus criado pela mente humana, cuja adoração envolvia práticas e rituais terríveis. As crianças eram queimadas vivas, lançadas no fogo, para que Moloque fosse adorado. Junto a esse ritual havia prostituição, imoralidade sexual. Agora, preste atenção, qual é a origem de Moloque? A origem de Moloque é Moabe e Amon. Quem são eles? Quem são os moabitas e os amonitas? Filhos do resultado do incesto das filhas de Ló. Então, a origem dos moabitas e amonitas é Sodoma.
os únicos sobreviventes de Sodoma, as filhas de Ló, tiveram incesto com o pai e geraram essa nação, essas duas nações que eram abomináveis com suas práticas e paganismo. Percebam quanto a Bíblia é atual. Hoje, um dos maiores ativismos que provocou todos os outros ativismos que está trazendo uma destruição para a família, surge com o feminismo, que do feminismo vem também o aborto, do feminismo vem muitas práticas como essas malditas ideologias que querem perverter, erotizar crianças. Quando lemos a origem do feminismo, nós entendemos o que é essa vontade pela legalização do aborto, que seria hoje a adoração a Moloque. Moloque continua sendo adorado, esse espírito maligno continua sendo adorado de uma outra forma, quando as crianças são oferecidas ainda no ventre. Deus se irou tanto com Salomão que Deus então estabelece a sentença da divisão do reino. Então, no verso de número 11, é o versículo que vai mostrar o que vai acontecer e vai mudar toda a história de Israel. O texto diz que o Senhor estabelece uma sentença dizendo: vou tirar de você o seu reino e vou colocar na mão de um servo seu. Qual servo? Verso 26, Jeroboão. E quando Deus dá essa sentença, a nação já começa a sofrer novamente na mão de inimigos. Um homem chamado Haddad torna-se adversário da nação de Israel. A nação volta a sofrer perseguição. E outros homens, que o verso 25 diz que homens que detestavam a nação de Israel. E Deus então fala para Jeroboão por meio do profeta Aías. Deus fala usando um desenho, um teatro. O profeta pega a capa e rasga essa capa em 12 pedaços e ele dá 10 partes dessa capa rasgada em 12 para Jeroboão e diz: olha, assim diz o Senhor, eu rasgarei o reino de Salomão. Então, o reino que era um só, a partir desta profecia, tem uma sentença que esse reino será dividido, com 10 tribos na mão de Jeroboão e 2 tribos no sul, nas mãos do filho de Salomão, que é Roboão. Salomão reina por 40 anos, morre e o seu filho Roboão assume o trono no seu lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. É o capítulo que mostra o cumprimento da profecia. Quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono no seu lugar. Ele pede conselho para os idosos, mas não ouve seus conselhos. E ele ouve o conselho dos jovens e conselhos ruins que provocam uma rebelião na nação de Israel. E a profecia, então, se cumpre. Nessa rebelião, as 10 tribos do norte não aceitam o governo de Roboão e elegem Jeroboão como o rei dessas 10 tribos do norte. E com Roboão, filho de Salomão, fica então a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, é muito importante atentar para esse fato. A partir desse momento, nós teremos rei no norte, que é Israel, e nós teremos rei no sul, que é Judá. Para entender a história, a Israel vai ser levado para o cativeiro na Síria, vão trazer assírios para viver em Israel, e as 10 tribos do norte vão desaparecer e vai acabar essa parte de Israel. E vai ficar apenas judeus, que é
a parte sul da nação, que depois também vai sofrer o cativeiro na Babilônia. Jeroboão, ele, quando percebe que se o povo fosse adorar a Deus em Jerusalém, ele poderia perder o seu trono, ele então coloca dentro da nação de Israel um local de adoração, mas não ao Deus de Israel. Ele faz 2 bezerros de ouro, elege também sacerdotes que não eram da tribo de Levi, e ele faz o seu próprio culto, a sua própria adoração, para não perder trono. Coloca um bezerro em Betel, outro bezerro em Dan, e invoca a ira de Deus sobre a nação de Israel. E nós vamos ver então, lá no 2º livro dos Reis, as consequências desses atos de idolatria dos reis na nação de Israel. 1º livro dos Reis, capítulo 13. Deus manda um profeta atrás de Jeroboão com uma palavra, uma sentença para ele. Jeroboão continua com o coração endurecido, e quando esse profeta termina, ele convida para ir à sua casa para comer, beber água, e ele disse: não, Deus me ordenou que eu não comesse e não bebesse e não voltasse pelo mesmo caminho. Ele tinha então convicção da voz de Deus, mas se deixou enganar. Aparece um outro profeta convidando ele para ir para sua casa, para comer, para beber, e esse profeta estava mentindo. E ele então desobedece à voz do Senhor porque foi enganado. E ele teve um fim muito trágico, como consequência da sua desobediência em não ouvir a voz de Deus. Esse profeta foi morto por um leão. Aprendemos aqui a sermos firmes em nossas convicções. Nós somos tentados, seremos fortemente tentados nesses últimos dias a ter dúvida na palavra do Senhor. Quantas pessoas estão tendo dúvida quanto à veracidade da Bíblia Sagrada? Porque quantos falsos profetas têm se levantado nessa geração, colocando dúvida nos textos sagrados. Ainda tem aqueles que acreditam que as escrituras estão desatualizadas e que ela contém textos que são discurso de ódio e que ela deve ser atualizada. Nós não podemos permitir que Satanás coloque dúvida no nosso coração. Nós precisamos ter convicção de que a palavra de Deus, ela é imutável. Jesus disse que um dos sinais dos últimos dias é a proliferação dos falsos profetas. Fiquemos vigilantes, porque muitos falsos profetas têm se levantado, mas estejamos convictos que a palavra de Deus é viva, eficaz, imutável e muito atual. Passarão céus e a terra. Mateus 24. Mas as palavras do Senhor jamais passarão. Jeroboão, no capítulo 14, ele pede sua mulher para procurar Aías, o profeta do Senhor, porque o seu filho Abias estava doente, pede para ela se disfarçar e procurar o homem de Deus. E o Senhor diz para o profeta Aías: olha, a mulher de Jeroboão vem aí disfarçada. É interessante ver. Amós capítulo 3 diz que o Senhor não tem segredo com seus profetas. Então, o Senhor conta isso agora para o profeta e diz: ela está chegando aí. Então, quando ela está entrando, ele diz: entra, mulher de Jeroboão, porque você está disfarçada. Ele então dá a sentença que o Senhor havia estabelecido. O filho iria morrer e Deus estava, então, eliminando o reino das mãos de Jeroboão. A sentença de Deus é que toda a descendência de Jeroboão seria eliminada. Enquanto isso, em Judá, Roboão havia reinado por 17 anos
em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ele morre, e o seu filho também, por nome de Abias, reina em seu lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulos 15 e 16. Nós vamos ler, nesses 2 capítulos, relatos breves de políticos, de reis, tanto de Israel quanto de Judá. Os relatos são breves e depois em Acabe vai ter alguns detalhes por causa da gravidade do seu pecado e da intervenção do Senhor através do profeta Elias. Há quem pense que não há registros políticos nas Escrituras, mas os livros de 1º Reis, 2º Reis e livro de Crônicas vai tratar exatamente disso, da corrupção, da imoralidade, de Deus levantando profetas para confrontar os pecados desses políticos. E ainda hoje, o papel dos profetas, dos mensageiros do Senhor, continua sendo esse: espalhar as boas novas e confrontar o pecado da humanidade e trazer o povo à santidade de Deus. Começa falando do filho de Roboão, reinando em Judá, Abias, que fez mal aos olhos do Senhor. O seu reinado não foi um reinado bom. Depois, Deus levanta o rei Asa. Rei Asa trouxe uma reforma espiritual sobre o povo, e a reforma dele foi tão grande que, além de destruir altares, ele chegou a depor a dignidade da rainha-mãe, porque ela era uma das principais pessoas a divulgar esta religião pagã na nação de Israel. No norte nós temos Nadab, que também fez o que era mal aos olhos do Senhor, Baza da mesma forma, e no capítulo 16, Elá também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois vem Zinri, Onri, e aí chega então Acabe. Acabe, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Esta mulher, ela era filha de um sacerdote de Baal. Agora, o que vai acontecer na vida de Acabe tem uma grande influência da sua esposa. Ela levanta altares na nação de Israel, altares a Baal, e ela era tão influente, que o culto a Baal chegou a ser quase que predominante na nação de Israel. Havia muito mais adoradores a Baal do que pessoas adorando ao Senhor Jeová. A ira do Senhor, então, se acendeu sobre a nação de Israel. E houve também adoração a Moloque. Moloque, segundo a tradição, era representado, a divindade era representada por um animal gigantesco que tinha cabeça, braços humanos, e na altura do estômago havia uma abertura e tinha um forno enorme. E os pais jogavam seus filhos vivos, normalmente filhos rejeitados que tinham algumas limitações, eram jogados naquele fogo para serem oferecidos a Moloque, o que ainda hoje continua acontecendo, não desta forma, mas também no ventre. Muitas crianças são sacrificadas, rejeitadas em nações que legalizam o aborto. E por causa desses pecados terríveis, Deus vai levantar então um profeta, um grande profeta, que vai confrontar tanto os pecados de Acabe quanto os pecados da nação de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então, diante dessa situação de declínio moral e espiritual, de uma entrega à idolatria, e Deus então levanta esse profeta, esse grande profeta chamado Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus. Ele vem exatamente com o próprio nome já pregando,
já lembrando para aquela nação que havia se entregado a um falso Deus. Tudo que Deus havia dito para Moisés sobre o povo quando chegasse na terra, tudo que o Senhor havia dito através de Josué, através de Samuel, agora o povo está se entregando aos deuses dessas nações vizinhas. E a adoração a Baal ficou tão extrema que Deus então usa esse profeta como uma palavra de confronto e com uma palavra de correção. Deus então estabelece que haveria uma seca sobre a nação de Israel. E falar de seca seria o mesmo que falar de fome. Se não chovia, a terra não brotava e o povo não teria alimento para comer. Esse homem simples, de uma cidade chamada Tisbé, por isso Elias, o tisbita, eu gosto da expressão de Tiago no capítulo 5, que diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele era um homem comum. Os homens que Deus levantou no passado e ainda levanta nos dias de hoje são pessoas comuns. Às vezes pensamos nesses homens como alguém de uma capacidade extraordinária, mas não, eram homens comuns, sujeitos aos mesmos erros que nós. Deus então diz para Elias ir habitar próximo à torrente do Querite, porque ali ele ia beber daquela água, já que não haveria água na terra de Israel, e Deus já havia ordenado de uma forma milagrosa. Os corvos manteriam o alimento diário do profeta Elias. 2 vezes esses corvos vinham, pela manhã e à noite, trazendo pão e carne, e Elias bebia da torrente do Querite. Depois, esse ribeiro se seca e Deus então encaminha ele para ser sustentado por uma viúva em Sarepta. E ali acontece um episódio maravilhoso, porque quando ele chega, ele pede para ela, pede água para beber, pede um bocado de pão, e ela disse: não, tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada pronto, e eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite, e o que eu tenho só dá para eu e para o meu filho comermos. Então Elias faz um desafio àquela mulher, dizendo: vai, prepara o que você tem para mim e traz para eu comer, e depois você faz para você e para o seu filho. Aquela viúva estava diante de um desafio e ela então coloca sua fé em ação. Ela vai, pega o resto da farinha que tem, faz a comida para o profeta e ele profetiza para ela: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija também não vai faltar. E assim, aquela mulher foi, fez, segundo a palavra do profeta, e ela viveu durante aquele tempo sustentada, porque a farinha não acabou, o azeite também não secou. E depois o filho dessa viúva morre e Deus usa o profeta Elias para ressuscitar o menino. Então aquela mulher diz: agora vejo que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdadeira. Em tempos de crises, Deus sempre levanta profetas. Este é o tempo. Estamos vivendo tempos difíceis na nação brasileira e no mundo inteiro. E Deus está levantando os seus profetas, os representantes do seu reino na terra, para confrontar os pecados das nações, para confrontar os pecados dos líderes das nações, para divulgar o reino de Deus e o juízo de Deus que em breve acontecerá.